Olá, gente, boa noite. É, Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar a conversar. Esperar a nossa convidada entrar aqui para falar com a gente. Olá, Marcelo, tudo bem? Boa noite. Cadê a Judielen? Bom, enquanto a Judi não entra, eu vou começar a conversar com vocês, né? Que hoje eu estou muito feliz, que hoje, né, nós vamos fazer a primeira live do Espaço Equilíbrio Saúde, que é um projeto que eu já tinha há muito tempo, e de juntar profissionais, de trabalhar num ambiente acolhedor. E assim, eu fui muito feliz assim de juntar parceiros, pessoas que eu gosto muito, que eu acredito no trabalho, para trabalhar com a psicologia infantil, da infância, adolescência. E estamos assim fazendo um trabalho de referência belíssimo, com as pessoas. Estamos atendendo tanto online quanto presencial, né, com os devidos cuidados. E estamos. Deixa eu adicionar aqui a Jude, que a Jude entrou aqui agora. Vamos lá. Estamos retornando, né, os atendimentos presenciais, tomando todos os cuidados. Cheguei. Ah, Tudo Jude, bem? tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou contando aqui um pouquinho a história do espaço, né? Que era um Uhum. desejo antigo que eu tinha e que eu estou muito feliz de encontrar pessoas assim com a mesma ideia que eu, que partilham dos mesmos ideais, assim. A equipe está muito legal, os parceiros são ótimos, assim. Parece que veio uma união que veio casar para Verdade, tudo dar certo, né? E verdade. hoje a gente veio falar, né, de um assunto que é muito legal, né? Mas deixa eu me apresentar, acabou que eu não me apresentei, né? Me chamo Verônica Ribeiro, eu sou psicóloga há 19 anos, eu trabalho sou especialista em atendimento de infância e adolescência, e o Espaço Equilíbrio Saúde está virando um espaço de referência na infância e adolescência, porque é tão importante a gente lidar, né, com o ser humano que está em desenvolvimento e, e trabalhar a autoestima, né, que é o tema de Ex- hoje, né, que vai Exatamente. ser falado por você, né, e que a gente precisa tanto para ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, Judy, vamos lá, se apresenta, conta um pouco de você, da sua história. Então, boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, um pouquinho nervosa, é minha primeira live, né? Mas a gente junto vai fazer uma live bem bacana, vocês interagindo, a gente conta com vocês para isso, né? Para ser uma coisa bem interativa. É, Sou psicóloga também, igual a Verônica, 19 anos, já vai fazer 20 anos, né? Final desse ano aí que a gente se formou. E sou casada, tenho um casal de filhos lindo, um rapazinho de 21 anos, rapagão, né? De 21 anos, uma menina de 14. É, eu costumo dizer que eu gosto de aprender, sabe? Se tivesse uma palavra fosse me definir, seria, eu gosto de aprender. Então, e passar. Agora a gente está tendo a oportunidade de não só ficar, né, com esse conhecimento para a gente também passar um pouquinho do nosso conhecimento para o outro, trocar. E o Instagram está nos dando essa oportunidade e a gente vai aproveitar essa oportunidade. Acho que é isso. Sim, ótimo, né? Então Uhum. vamos lá, difundir o conhecimento, popularizar a psicologia, né, que a gente precisa tanto, e até o pontapé inicial que a gente deu, que já era uma ideia que a gente queria ter, mas Uhum. o mês da psicologia, que é a nossa paixão, né, nos Veio impulsionou dar a dar esse isso aí. pontapé. Exatamente.
É, Agora a gente botou a cara no sol, agora vamos lá. exatamente. Então, vamos lá, Jude. É, Então, vamos lá. vamos lá. Você vai falar sobre o que é autoestima e como é que ela pode influenciar a vida da pessoa, não é isso? Isso. É, eu podia escolher vários conceitos, né, que nos ajudam a trabalhar o conceito de autoimagem e autoestima. Podia falar de Lacan, podia falar de Freud, podia falar de Pavlov com o comportamento respondente, mas eu vou escolher aqui para definir o que é autoestima. É uma coisa simples que a minha filha falou quando tinha 6 anos. Então, assim, ela estava em frente ao espelho, e se olhando, e se maquiando, e eu falei assim, é isso aí, filha, cuidando da autoestima. E ela virou para mim muito inocente, falou, mãe, autoestima é quando a gente olha no espelho e gosta da gente, né? E assim, eu falei, é isso. É simples, mas é perfeito, né? É simplista o olhar de uma criança falando sobre autoestima, mas é isso mesmo, gente. Autoestima é a gente gostar da gente, é a gente gostar do que é e de como a gente é. Então, assim, tudo, tudo que envolve o nosso eu externo, o nosso eu interno, e a gente gosta ou não gosta, tem a ver com a autoestima. Tem a ver com a autoestima alta, elevada, autoestima baixa. Então, é muito importante que a gente fale de autoestima como algo que faz parte da construção do eu da gente, né? Então, a gente vai estar sempre olhando a autoestima como algo que faz realmente diferença na nossa vida. Se a gente não tiver essa ideia de que realmente faz diferença na nossa vida, a gente não vai dar a importância que ela deve ter. Então, assim, é importante manter níveis de autoestima elevado, e quando a gente está com um nível de autoestima mais baixo, isso pode trazer consequências mais graves mesmo, né? Pode ser gatilho para fobias, para depressão, para ansiedade, para outros Uhum. transtornos. E ao contrário também, todas essas coisas podem ser gatilho para uma baixa autoestima. Então está sempre ligado com a nossa questão emocional. Jude, eu esqueci de comentar aqui com os nossos espectadores, e se eles Uhum. quiserem fazer perguntas, Ah, né, legal, isso aí. pode colocar pergunta, a gente responde, né, a gente vai Uhum. tentar responder. E aí você está falando, né, da questão dos transtornos, que isso atrapalha a vida. Isso. Então você está querendo me dizer que sem autoestima nós não podemos ser felizes? É mais ou menos isso mesmo, né? A autoestima, ela limita a nossa a autoestima baixa, no caso, né? Ela limita as nossas vivências, ela limita a nossa forma de como ver o mundo, né? Então, quando a gente está com uma autoestima baixa, a gente termina vivendo mais ou menos, né? A gente vive mais ou menos amada, a gente vive mais ou menos reconhecida. Na realidade, a gente aceita viver dessa maneira. Quando a gente está com a autoestima baixa, a gente aceita não ser bem amada, a gente aceita não ser reconhecida, a gente aceita não ser valorizada, e aí termina vivendo realmente assim, uma vida mais ou menos. E quando a autoestima está elevada, é exatamente ao contrário, né? A gente reconhece o nosso valor, reconhece a nossa identidade, e a gente termina aqui atraindo coisas, pessoas, momentos e vivências boas para a nossa vida. Então, assim, se a gente tivesse que botar numa balança, a minha autoestima tá ligada à felicidade? Sim. A autoestima alta, elevada, está ligada à felicidade, como a autoestima mais fragilizada, digamos assim, limita as nossas vivências. Então, assim, a gente precisa acreditar no nosso potencial, é isso. Porque se a gente não, não prestar atenção nisso, o mundo termina reagindo à nossa maneira de viver. Né? Então, se a gente está para baixo, o mundo reage para isso, as pessoas se afastam, as oportunidades se afastam. E ao contrário, quando a gente está para cima, com a autoestima num nível legal, o mundo cria oportunidades para a gente. Então, é isso mesmo, tem a ver com felicidade. Uhum. E a gente pode, como que a gente pode manter essa autoestima elevada? A gente tem como controlar isso? Quando a gente fala de controle, a gente fala de trabalho, né? Demanda trabalho, demanda energia, demanda aprendizado. A gente precisa aprender
né, a fazer, a ter hábitos que elevem essa nossa autoestima. Mas sim, é possível, através de hábitos assertivos, a gente manter a nossa autoestima no nível legal, no nível elevado. Mas é claro, se você me perguntar, Ju, isso é estável, a gente tem como controlar a estabilidade da autoestima? Eu vou dizer não. Né? O que a gente autoestima é um conjunto de fatores, ela é influenciada por um conjunto de fatores, né? Então, o nosso dia a dia, as nossas decepções, as nossas frustrações, as nossas conquistas, tudo isso vai influenciar a nossa autoestima. A gente pode viver numa montanha russa. O start, a coisa legal, o segredo, é a gente tentar estar sempre tendo atitudes e hábitos que mantenham o mais tempo possível nossa autoestima elevada. Então, assim, esse seria a dica mesmo, né? De manter hábitos que mantenham a nossa autoestima num nível elevado. Ajude, é difícil? Pode ser no começo, né? Como tudo que a gente não tem o hábito de fazer. Mas quando a gente pega o embalo, a gente vai vendo os benefícios que isso traz, então a gente termina que começa a fazer cada vez mais, né? Treinar cada vez mais isso e a gente consegue controlar e manter, sim, um nível de autoestima elevado. Uhum. Então, vou falar aqui para os convidados, se vocês conhecerem alguém que tem uma autoestima que não está muito boa, manda um direct aí, chama para cá, para É isso entrar na aí. live, né? Para dar um up nessa autoestima, né? Deixa eu Porque, falar. diga. É assim, é normal também, a gente às vezes se cobra muito, né? Essa questão de manter o nível elevado da autoestima. Então é normal que a gente acorde um dia, se olhe no espelho e pense assim, poxa, tá bom não, o negócio tá feio hoje. Mas aí o que que a gente faz? Ah, vai lá tomar aquele banho, penteia o cabelo, bota uma música que a gente gosta e tenta reverter essa emoção que causou se olhar no espelho e não se ver bem. Esse é um dos segredos. Então, a gente precisa reverter quando está acontecendo. A gente está sentindo que a autoestima não está muito legal, a gente se olhou no espelho e não está bem. A gente não pode deixar que isso controle todo o nosso dia, né? Não É pode tipo que assim, defina o dia. a gente não tá numa vibe muito boa, e se a gente ficar alimentando, aí a gente Exatamente. fica mais quietinho, mais caidinho. E aí, então, você É. está dizendo assim, a gente fazer atitudes para dar um up, a gente consegue Uhum. começar a se sentir melhor. Seria Com isso? certeza, com certeza. A gente precisa estar sempre atento a tudo que nos deixa para baixo, né? Assim como tudo que nos deixa para cima. Então, assim, se eu tenho atitudes no cotidiano que me deixa chateado, que me deixa culpado, que me deixa mal, eu percebo essas atitudes e quando eu faço coisas que me levem a esse sentimento, que me levem a essa emoção de não estar bem, eu reconheço nela, pois essa atitude não é legal para mim. Então, pode ser várias coisas, né? Eu posso, de repente, ter uma vida sedentária, de repente, ter um relacionamento com alguém que não está mais agregando para a nossa vida, pode ser comer errado, tem tanta gente aí, né, lutando, né, com a balança, pode ser o autocuidado, isso é super importante para a nossa autoestima, né? Cuidar do corpo, cuidar da mente, investir nisso. Então, assim, assim como reconhecer as coisas que nos faz bem é importante para a gente que manter a autoestima elevada, é importante a gente reconhecer as coisas que nos faz mal, que nos puxam para baixo, para a gente observar e tentar reverter isso. Então, se eu tenho sempre um hábito que me deixa chateado, poxa, por que eu vou continuar tendo esse hábito? Né? Eu preciso reverter, eu preciso mudar e mudar o jogo a meu favor, porque Então, é senão nossa ladeira abaixo. responsabilidade para fazer essa Exatamente, mudança sobre os exatamente, hábitos que a gente cultiva. exatamente. É assim, se a gente não tomar as rédeas e decidir realmente, isso é o melhor para mim, deixar de ter essa atitude é o melhor para mim, a gente vai continuar tendo, a gente vai passando a vida e tendo aquela vida mais ou menos, né? Aceitando ter a vida mais ou menos, o que não é legal para ninguém. Poxa, gente, já tenho 18 pessoas aqui com a gente, estou feliz, legal. Isso aí, ó. Eu acho que o pessoal tá chamando os outros pra É isso gente, para aí, falar. gente, estamos aí. Legal. Então,
Então, assim, é preciso que realmente seja uma decisão, né? Seja uma decisão assertiva. A gente não pode, de jeito nenhum, aceitar que o ambiente, que as coisas, as situações fragilizem a gente, que derrubem a nossa autoestima. Então, assim, a gente precisa, primeiro de tudo, decidir. Então, vamos lá. Pensa aí, vocês. Quais os hábitos que vocês costumam ter e que te trazem essa sensação, essa emoção que não é legal? Pensa um pouquinho, rápido, dois hábitos. E aí, pensa, por que eu vou continuar tendo esse hábito se eu sei que ele me puxa para baixo? Às vezes é difícil a gente excluir da nossa vida, mas vamos diminuir, vamos tirar o que abastece esse hábito, vamos tirar o gás dele, vamos diminuir. Isso a gente só faz quando a gente decide. Não tem outro jeito, a gente precisa decidir mesmo. A gente tem muita mania de ficar se comparando com o outro, né? E aí, É como a verdade. gente coloca num patamar de perfeição, que o outro é perfeito, outro não tem nada, e aí a gente começa a se achar que a gente é uma porcaria, que a gente não tem valor, e aí a gente vai ficando para Exatamente. baixo, né? Uhum. Essa coisa da comparação, isso mexe muito com a autoestima da gente, né? Muito, muito. E assim, existem algumas coisas que a gente pode fazer que realmente derrubam a nossa autoestima. E outras que a gente faz que joga a autoestima lá para baixo. Então a gente podia falar o que a gente pode fazer para elevar a autoestima, o que a gente pode fazer de fato concreto para elevar a autoestima. Algumas dicas, se eu pudesse dar algumas dicas para vocês, né, galera, nesse momento, a primeira dica seria realmente assim, invista em autoconhecimento. Olhe para si, pesquise, leia, busque auxílio, busque pessoas que te dão mensagens, que te dão feedback legal, que te botem para cima. Reconhecer o que traz emoções ruins e boas é super importante. Então, assim, o autoconhecimento seria a primeira coisa que a gente precisa trabalhar na gente para a gente manter a autoestima num nível legal. Segundo, a gente podia falar de autoconfiança, né? O que a gente precisa ter para estar autoconfiante? A gente precisa, continuando, batendo na tecla, né? Precisa ter hábitos que nos levem a isso. A gente precisa realmente olhar a autoconfiança e a autoestima como algo essencial na nossa vida e não fugir, né? A gente precisa encarar isso como algo que realmente é necessário. Então, assim, o autocuidado tá junto. E uma coisa que é super, hiper, mega importante: autocompaixão. Quer dizer, quando eu me comparo, como você falou, a gente vai falar sobre comparação um pouquinho mais para frente, mas assim, é legal, todos nós temos a tendência de cuidar do outro de uma forma mais afetuosa, mais carinhosa. Então, quando eu tô com um amigo, né, que está sofrendo, eu dou meu ombro, eu converso, vem cá, poxa, não é assim, você pode fazer melhor. Mas na hora que é com a gente, a autocrítica lá em cima. Então, a gente Sim, precisa verdade. realmente ter esse olhar de autocompaixão conosco, né? Então, aconteceu alguma coisa que não foi legal, que você não esperava, tudo bem, lida com isso, mas não deixa que isso controle toda a sua vida, controle todo o seu momento. As coisas podem ser diferentes, você não pode desanimar, a gente precisa realmente exercer, praticar a autocompaixão. Então, se a gente pode falar, né, de dicas, seria autoconhecimento, autocuidado e autocompaixão. São coisas que a gente precisa realmente estar atento o tempo inteiro. O Jude, entrou uma pergunta, Hum. como que a pessoa pode ajudar a trabalhar com a autoestima de pais, de amigos, de família? Olha, a gente trabalhar nossa autoestima já é difícil, né? Uhum. Trabalhar a autoestima do outro, lidar com a autoestima do outro, é algo que a gente precisa realmente estar assim, buscando o melhor de nós para o outro. Então, vamos lá.
se a gente pode... isso eu vou dar uma coladinha aqui, tá, gente? Porque eu dei uma anotada em algumas coisas que eu podia falar para vocês. Como é que a gente pode trabalhar no outro a autoestima? A gente precisa estar demonstrando que valoriza essa pessoa. É uma das primeiras coisas. A gente precisa realmente mostrar que a gente se interessa por ela, se interessa pelas emoções, pelas coisas que ela faz, de uma maneira realmente assim, verdadeira, né? Segunda coisa que eu podia falar para vocês é estimular essas pessoas que estão com a baixa estima fragilizada, com a autoestima fragilizada, que elas experimentem, que elas busquem estar sempre fazendo algo diferente, tentando coisas novas na sua vida, incentivar potencialidades da pessoa, né? Porque a gente, quando está mal, a gente só vê o que é ruim, a gente só Exatamente, vê é negativo, né? Então, Exatamente. se todo mundo está falando, de repente, a mesma coisa, eu falei assim, ué, será que só eu tenho razão de só olhar tudo de uma forma negativa? Por que está todo mundo Exatamente. falando bem de mim e eu A não estou gente vê isso prestando o tempo atenção? inteiro no consultório, né? O tempo inteiro, com Exatamente. adolescente. Poxa, todo mundo fala que eu sou legal, todo mundo fala que eu sou bonito, mas eu não me sinto. Aí a gente tem que falar, poxa, o mundo inteiro está mentindo para você? Então, se olha, estabeleça conexão com essa verdade, né? Que as pessoas estão vendo e que você está vendo. Estimular as pessoas a falarem dos próprios sentimentos, estimular as pessoas a falarem das suas emoções. Isso também é uma dica bem legal que a gente pode trazer para a nossa vida. Elogiar as conquistas das pessoas, mas com uma ressalva, um cuidado. A gente tem que elogiar a conquista, mas enaltecendo a dedicação e não o resultado. Isso é super importante, principalmente com crianças e adolescentes, né? Se a gente foca no resultado, a gente está dizendo para essa criança que a dedicação dela, quando o resultado não veio, não valeu de nada. Então, assim, a gente tem que focar na dedicação, porque às vezes a gente se dedica, mas realmente não vem o resultado esperado. E aí, legal, não veio, mas você se dedicou, você tem consciência que você se dedicou. Então, quando a gente cobra dos nossos filhos, a gente tem que cobrar isso. Dedicação e não resultado. Né? A gente tem que comemorar as conquistas, comemore o 10, comemore o 9, mas foque na dedicação dele. Então, uma coisa legal também é dar responsabilidade para as crianças, né? Para crianças e adolescentes. Por quê? Isso denota para elas que você confia nela, confia no potencial dela. Então, se você precisa ajudar alguém que não está com a autoestima legal, você tem que mostrar para ela que você confia nela. Você tem que mostrar para ela que ela tem potencialidade e apostar junto com ela. E por último, gente, acho que mais importante, qualquer coisa que se faça junto à pessoa, é ser modelo, é dar exemplo, porque para exemplo ninguém é imune. Se eu falo algo que eu não vivo, não adianta, né? Então, assim, a gente precisa dar exemplo, a gente precisa estimular a nossa autoestima, a gente precisa trabalhar a nossa autoestima para que a gente estimule no outro isso também, principalmente com a criança. Criança que vê uma mãe largada no sofá, sem ânimo para nada, não está se cuidando, não está fazendo nada por si, é claro que essa criança vai ter mais dificuldade de também ir para frente, de também ter energia para ir para frente. E, por último, vamos falar um pouquinho de amor, né? A gente precisa amar, né? A gente precisa amar essas pessoas, acolher essas pessoas. Para o amor também não tem imunidade, gente. Então, assim, é necessário que a gente ame, que a gente valorize as pessoas, porque num ambiente de desamor, ninguém consegue ter autoestima. Então, o amor também é importante. Então, você falou de coisas importantes e o que, assim, que a gente não deve fazer, tá? Você deu bastante dicas legais, assim, atitudes que sejam nocivas, que façam mal. O que você poderia falar que prejudicam a questão da autoestima? Eu poderia ficar horas falando sobre autoestima aqui, gente. Me fascina esse tema. A gente tem tempo para estar falando? A gente Dá tem tempo. Dá Então, tempo. tá perfeito. Muitas atitudes que a gente tem podem abalar, podem fragilizar, podem derrubar a nossa autoestima. Então, assim, se eu pudesse escolher 3 atitudes que realmente são nocivas para a nossa autoestima, em primeiro lugar, eu escolheria falar da culpa.
né? Todos nós passamos ou vivenciamos culpa em algum momento da vida, né? A gente tem culpa pelo que não fez, a gente tem culpa pelo que fez, e a gente às vezes se permite ficar remoendo essa culpa, muitas vezes a ponto de nos limitar, né? A gente fica ali e meio que paralisa. Muita gente busca os consultórios de psicologia, busca os acompanhamentos terapêuticos, porque não consegue lidar com a culpa. Então, assim, é importante lidar com a culpa, é importante reconhecer quando algo não deu errado, quando eu fiz alguma coisa que não foi legal para mim ou para alguém. E se eu tenho o controle de reverter a situação, que eu haja nesse foco, que eu haja com esse alvo. Agora, se eu não tenho controle, porque a vida acontece milhões de coisas o tempo inteiro, né? A gente fica dentro de situações que fogem do nosso controle, muitas vezes fogem do nosso controle. E aí, carregar a culpa por isso, ficar levando essa bagagem pesada da culpa, é mais do que nocivo, é paralisante, né? Então a gente precisa atentar para a culpa. Uma outra coisa que é super importante, que derruba, Verônica já falou um pouquinho, é se comparar, né? A gente tem mania de comparar o nosso sucesso, as nossas conquistas, com o sucesso do outro, com as conquistas do outro. Pessoas que a gente tem como referência, pessoas que a gente ama. Então, vamos lá, vamos trazer um exemplo bem simples. O meu vizinho tem lá um carro top de linha, e eu olho para aquele carro todo dia e eu penso assim, poxa, eu vou medir o meu sucesso, eu vou medir a minha vida em função de, quando eu chegar no patamar de ter esse carro top, eu tenho sucesso. Mas a vida não é assim, a gente é único, né? Você precisa entender, cada um de nós somos único, o que é bom para um não é bom para outro. Umas pessoas vão ser realmente medidas pelo sucesso pelo carro, você vai ser medida pelo teu comportamento. E sucesso é uma coisa que não dá para comparar e medir, né? Cada um vai viver o seu sucesso, cada um vai ter o teu parâmetro próprio, não pelo parâmetro do outro. Em terceiro lugar, e não menos importante, gente, é não ficar preso ao passado, sabe? Não generalizar as vivências da gente, isso é muito importante, porque, como eu já disse, né, a gente vive várias coisas, né? A gente pode ter um momento traumático, pode ter situações que são devastadoras mesmo para a gente, e se a gente ficar achando tudo vai ser sempre igual, a gente conhece pessoas que são assim, né? A questão do negativismo. Então, se o meu namorado me largou, o próximo vai largar também. O meu casamento não deu certo, o próximo não vai dar também. Eu fui mandado embora do emprego, no próximo vai dar errado. A gente leva essa expectativa para o próximo, né? Para o próximo acontecimento, para a próxima pessoa. Então, se eu pudesse dar 3 dicas do que não fazer, do que derruba a nossa autoestima. Carregar a culpa como bagagem, né? Comparações, nos comparar com o outro. Isso realmente é ladeira abaixo, gente, por favor. Não se comparem. E por último... Então, o tema, né? Mas, assim, ficar de olho na hora também, né? Isso. Mas a gente temos uns minutinhos, mas, assim, falar disso a gente fica falando, né? Sem parar, né? É um tema muito gostoso, né? Então, para a gente encerrar, me dá aquela dica de ouro sobre autoestima, assim, top. Bom, se eu tivesse que dar uma dica, né? Eu vou olhar bem no olhinho aqui de vocês e falar, gente, todos vocês, vivam o presente. Não é à toa que presente tem esse nome, porque realmente é uma dádiva. Não fique preso ao passado, não fique ansioso com o futuro. Tem uma citação muito popular, né? A gente escuta bastante também em consultório, as pessoas trazem, que o passado causa depressão e o futuro causa ansiedade. É por aí, a gente já viu, né, pela introdução que a gente estava falando, que tanto depressão quanto ansiedade são nocivas para a gente. E a gente viver preso a essas coisas de passado e futuro não nos traz muitos benefícios. O passado já foi, não nos cabe mais ação, e o futuro só vai depender do que você faz hoje. Então, é agora, olhar para si, pegar a tua autoestima e manter em níveis
elevados, em níveis bacanas, e seguir em frente, seguir para um futuro legal. Porque quando a gente precisa decidir se autoestima ou não, quando a gente tem uma autoestima elevada ou não, a gente está decidindo uma vida feliz, a gente está decidindo uma vida plena, e a gente precisa decidir por isso realmente. Então, gente, é só começar hoje a ter hábitos que elevem a nossa autoestima, e vocês vão ver que, assim, com certeza vão ter benefícios que são imensuráveis. Não nada que não seja mensurável. A gente pode realmente ver, né, o que a autoestima elevada, o que uma autoestima no nível estável traz para a nossa vivência. Gente, adorei. Gente, foi muito bom te ouvir falar desse tema de uma forma tão, tão suave, né? Tão delicado, que às vezes a gente fica, que é uma coisa muito elaborada, mas é simples, né? Que a gente são Assim, atitudes do cotidiano, que a gente tem que ter esse cuidado, que a gente tem que, né? A vida da gente é igual plantinha, né? A gente tem que todo molhar, dia cuidar, regar. para que a gente tenha frutos, né? Então, é Exatamente. importante, É tá? sim. Jude, muito obrigado, né? Obrigada a Parabéns vocês, adorei estar aqui. pelo Um beijão para conteúdo. todos. Então, ó, essa é a primeira de várias, hein, gente? Semana que vem nós vamos ter a palestra não, live. Olha só eu. Agora eu sou Uhum. tecnológica, né? Live. Vai ser sobre adolescência ou aborrecência, né? Desafio. Então, Uhum. anota aí na agenda, dia 19 de agosto, tá? Então, espero vocês lá. Beijo, Tchau, tchau, gente. gente. Foi um prazer estar com Tchau. vocês. Boa noite. Boa noite.